É muito bom estar com vocês novamente. Hoje eu entrevisto o psicólogo e psicoterapeuta Dr. Wilson de Campos Vieira, que vem nos falar sobre psicossomática e particularmente enxaqueca. Wilson, que prazer ter você aqui novamente. O prazer é todo meu, né, Mônica, vir aqui, muito grato, e também para falar para esse seu grande público. Então, Wilson, primeira coisa, eu quero te parabenizar porque eu soube que você é o único psicoterapeuta brasileiro a publicar artigos em revistas científicas internacionais. Quais são essas publicações? Eu tenho um artigo na principal revista francesa, né, a mais tradicional, que tem 168 anos, e tenho um artigo na Nova Science Publisher, que é uma das principais editoras americanas, que tem publicado universidades como Harvard e Yale. Olha que maravilha, meus parabéns. Opa, obrigado. Agora, Wilson, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre a psicossomática. O que é a psicossomática? Bom, o telespectador sabe que hoje, na medicina, se considera que um grande número de doenças, né, pode ser as mais graves, as menos graves, teriam fatores psicológicos na origem, né? Este fator psicológico é englobado na denominação estresse, né? Só que o estresse, a gente sabe o que é uma perda, uma separação, uma crise financeira, uma forte humilhação. Mas o que acontece na mente da pessoa? O que é uma pessoa estressada? Isso é muito vago, muito confuso. Com certeza. Né? Ninguém sabe caracterizar. Né, Então, a psicossomática, ela entra justamente para esclarecer o que acontece na mente da pessoa que sofre de uma dificuldade forte de vida e adoece fisicamente, né? E aí, o que acontece? Vamos esquematizar aqui com você, certo? Eu não vou falar de doenças pequenas, como, por exemplo, uma pequena infecção, uma gripe, né? Mas vou falar para vocês de doenças graves, como um câncer, um infarto, um AVC. E também vou falar para vocês de doenças crônicas, que são doenças como, por exemplo, geralmente se manifestam em crises, como a asma, enxaqueca, a constipação intestinal, né? Então vamos começar falando das doenças graves, né? Uma doença grave, o que acontece, né? Quando o sujeito sofre uma dificuldade de vida, né, existem pessoas que não querem pensar naquilo, descartam, querem o pensamento positivo, né? Mas aquele problema, ele fica encapsulado lá, e ele não é elaborado, ele não é assimilado na mente da pessoa. O que acontece é que, de alguma forma, a pessoa é tomada pelo problema. Se não pela mente, o corpo que é atingido, né? Que engraçado, eu achei que era o contrário. Não. Justamente uma pessoa, ela não tem como viver situações difíceis Rindo, tá certo, né? Então, vejam bem, do que a gente adoece? A gente adoece das nossas predisposições genéticas, adquiridas, né? Mas não é em qualquer momento que a pessoa adoece. Por exemplo, se ela tem uma predisposição para diabetes, insulino dependente, não é em qualquer momento que essa diabetes aparece, né? Ela aparece justamente numa dificuldade de vida importante. Nas pessoas que não elaboraram o problema mental. Agora, aqueles que elaboram, assimilam, pensam no problema, e a psicoterapia justamente auxilia a pessoa a manter o problema na mente. Aliviamos o problema, mas não descartamos o problema, né? E aí o problema é assimilado na mente, elaborado, e ele fica neste nível e não se estende pelo soma. Olha, né? Que interessante. Então, o caminho é que a gente possa pensar no problema, discutir esse problema, avaliar, para não ter uma doença orgânica. Para não ter uma doença orgânica. Tá? Bom, eu quero falar com você sobre enxaqueca. Conta um pouquinho, então, para a gente. Bom, a enxaqueca é uma doença crônica, né? Ela não segue esse mesmo mecanismo da doença grave, que eu estava falando há pouco, né? Na enxaqueca, a pessoa tem uma personalidade e, em função dessa personalidade, ela é afetada por situações que outras pessoas com outras personalidades não seriam, né? Então,
não é que ela não pense no problema, nada, tá certo? É que ela é realmente sensível a determinadas situações de vida, né? Que situações são essas? Então, nós teríamos que ver inicialmente qual é a personalidade da pessoa que sofre de enxaqueca, né? Mas, inicialmente, eu queria esclarecer com você, telespectador, que a denominação enxaqueca, ela hoje em dia teve uma extensão muito grande, que passou a ser quase que sinônimo de dor de cabeça em geral, né? Existem outras formas de dor de cabeça, por exemplo, você fala em atencional, e a enxaqueca é um tipo de dor específica, né? Eu não vou me deter na sintomatologia, tá certo? Mas vou falar para vocês qual é a personalidade da pessoa, tá bom? Bom, no próximo bloco. Muito bem. Confira agora uma dica do SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, através do Dr. Rubens Moscatelli. Rubens, queria falar um pouquinho hoje do verão. Com a chegada do verão, chegam também as chuvas, tempestades. Como que se faz em relação a para-raios? Você sabe, Mônica, que Santos é uma das regiões onde mais cai raio no Brasil, né? Isso, outro dia, eu estava vendo uma estatística, e nós temos que ter nos nossos condomínios, aqueles que tenham mais de 5 andares, obrigatoriamente tem que ter o para-raio funcionando adequadamente. Então é necessário que o condomínio revise anualmente esse sistema, ou toda vez que ocorrer um raio que for atingido lá o circuito previsto pelo equipamento, para que haja a possibilidade de não ocorrer nenhum tipo de problema, por exemplo, queimar equipamentos, ou até mesmo casos mais graves. Ou seja, o para-raio ele vai fazer com que os teus eletrônicos dentro de casa não queimem. Exatamente. Uma das necessidades do condomínio é essa, principalmente nessa questão dos equipamentos. Mas pode acontecer outros problemas, né? A gente sabe, por exemplo, aqui no Brasil já aconteceu de uma corrente elétrica, uma descarga elétrica, invadir a questão da telefonia. A pessoa atendeu o telefone, tomou um choque e morreu. Então, tem que estar tudo muito bem feito, não pode ser um serviço, vamos dizer assim, meia boca ou que seja baratinho, mas o mais adequado é procurar uma empresa especializada, que tenha um engenheiro elétrico responsável, porque tudo isso depois vai ser regularizado perante a prefeitura, e na hipótese de cair o raio, você tem o seguro que vai cobrir a despesa que você tenha com os equipamentos. São dicas muito importantes. Até semana que vem. Até semana que vem. Vamos para um rápido intervalo, não saia daí.